Vamos falar hoje do conceito de sustentabilidade. Isso interessa aos meus alunos do IFRJ, meus alunos de Petrópolis e alunos de todos os níveis de estudo e conhecimento e pessoas interessadas no assunto maior meio ambiente. Sustentabilidade estaria dentro do assunto meio ambiente em termos genéricos, né? E o conceito de sustentabilidade foi escolhido por mim porque ele é muito atual, né, muito estudado, e escolhi essa imagem, né, bem bonita aí de um barco, do sol se pondo, e percebe-se aqui alguns pescadores, enfim, uma definição muito simples de sustentabilidade, aquela que nos informa que a sustentabilidade é a capacidade de um sistema em se manter, né, e não se extinguir ou se destruir. Então a pergunta sobre essa foto é se essa situação, essa possibilidade de pesca, né, num ambiente como esse, dessa foto, poderá seguir existindo por várias gerações. Será que os filhos desses pescadores poderão fazer igual, se alimentar da mesma forma, nesse mesmo local, daqui a 30, 40 anos? Isso é sustentabilidade. O sim a essa pergunta seria a sustentabilidade, né? A ideia de manter a situação, né? De manter as propriedades, as características do sistema. Com uma outra definição, refere-se ao princípio da busca pelo equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Entre a disponibilidade de recursos naturais e a exploração desses recursos por parte da sociedade. Então aqui a palavra-chave seria o equilíbrio. Em outras palavras ainda, é o desenvolvimento, a sustentabilidade seria o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Com palavras ainda mais simples, é deixar para os filhos e netos recursos que podem acabar já, ou seja, não liquidar com algum recurso hoje, né? Deixar para as futuras gerações. E aqui um link do WWF, que é uma instituição que faz estudos na área de sustentabilidade, para os que quiserem consultar esse link aí, bastante interessante. Agora, o conceito de ODS, né, de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, abreviado com essas 3 letras em português, essa sigla ODS seria de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E esses fazem parte da chamada Agenda 2030. E trata-se, na verdade, de um pacto global assinado durante a cúpula das Nações Unidas em 2015 pelos seus 193 países membros. Como disse, existem 17 grandes objetivos desses ODS, né? E eu escolhi destacar aqui nesse vídeo o ODS 7, que informa que a energia deve ser limpa e acessível, garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos. E aí esse ODS 7, como destacado, ele tem muito a ver com o aspecto da disponibilidade da energia, com o aspecto de que essa energia seja acessível e mais ainda de que ela seja acessível a todos, claro, com energia barata. Num sentido amplo, né, isso foi aula de um professor que eu tive, ele destacou que a sustentabilidade em inglês possui esses 3 E's interconectados, que seriam o E de energia, né, de meio ambiente em inglês, com a palavra environment, e do desenvolvimento econômico, que em inglês é economic development. Então, E de energia, E de environment, que é meio ambiente, e E de Economic Development, de desenvolvimento econômico, seriam os 3 E's em inglês. E aí vários assuntos estão incluídos, por exemplo, na área de energia, as energias, né, as fontes renováveis, a infraestrutura, o aspecto da captura e sequestro de carbono, eficiência, estocagem, transporte e análise, sistemas de análise, né? No assunto meio ambiente, a biodiversidade, a biogeoquímica, as alterações, as mudanças climáticas, a construção das cidades e os aspectos de mitigação, né, dos problemas ambientais e de uma agricultura sustentável também são abordados no aspecto environment.
no desenvolvimento econômico, né? Os assuntos comida e sistemas de água, a saúde humana, a nutrição e a educação, as instituições, a política e a governança e ainda a redução da pobreza estão incluídos aí como grandes objetivos do desenvolvimento econômico. Mas lembrando, temos aí um tripé, um triângulo: energia, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Escolhi para resumir, né, esses 17 grandes objetivos aí em falar da água, que mostro nas próximas telas. Mas aqui em imagem, né, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável: erradicar a pobreza, a fome zero e agricultura sustentável, energia limpa e acessível, trabalho decente junto com o crescimento econômico, saúde, bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento. Aqui a água está explicitada, né, destacada nesse objetivo 6. A indústria, inovação e infraestrutura, cidades, comunidades sustentáveis, redução de desigualdades, consumo e produção responsável, vida terrestre, parcerias e meios de implementação, paz, justiça, instituições eficazes, vida na água e ação global contra a mudança do clima. Percebam que quando eu fui ticando cada um deles, eu não fiz em ordem, porque essa ordem não é necessariamente seguida. Mas, como disse a vocês, tem o objetivo de centrar, não todos esses 17 objetivos, mas a maioria deles relacionados com a água. Então, por exemplo, nessa imagem, né, em que um pescador joga essa tarrafa, né, essa grande rede aí, temos nessa imagem, por exemplo, o aspecto da biodiversidade, e claro, o pescador aí com interesse no alimento, né? Portanto, mostrando para vocês nessa tela que a biodiversidade faz parte do environment, né? E o alimento faz parte do desenvolvimento econômico. Se pensássemos nessa imagem, né, relacionada com os 17 grandes objetivos, poderíamos colocar aqui a vida na água, né, porque a pessoa está pescando ali. Poderíamos colocar a água potável, né, a água do rio ele não pode estar estragada, né? Enfim, a própria erradicação da pobreza, na medida em que esse pescador tem essa possibilidade de jogar a tarrafa, isso gera uma possibilidade de alimento e de diminuir a pobreza dele. Enfim, perceba o quanto a água está relacionada com todos esses temas, né, relacionados à sustentabilidade. Aqui numa outra imagem, de uma região nitidamente industrial, em que mostramos uma infraestrutura, né, industrial, especificamente a geração de energia elétrica. E nessa imagem, o vapor d'água que está aqui e aqui, ele aparece na indústria, sendo ele, vapor d'água, de novo a água na forma de vapor, explicando a geração de energia elétrica. Ou seja, a água estando também relacionada com a geração de energia. Perceba a amplitude do assunto água nesses itens da sustentabilidade. Aqui ainda falando da água, mas já falando em mudanças climáticas e redes de transmissão de eletricidade. De novo a água. Você vai falar, mas o que a água tem a ver com redes de transmissão de eletricidade? No Brasil, lembro aos senhores que a maioria da energia elétrica é hídrica, é energia hidroelétrica. Então, essas torres de eletricidade no Brasil, a Eletrobras transmite eletricidade vinda principalmente dos rios, das grandes hidrelétricas brasileiras. E claro, tem-se aí um objetivo, né, de garantir acesso à energia barata. Isso está lá naquele objetivo 7, né, que eu coloquei aqui, ó. O objetivo 7 da ODS seria garantir acesso à energia barata. E exatamente no Brasil temos uma energia hidrelétrica barata por conta da fartura de quedas d'água do Brasil. Então estou mostrando para vocês as várias atuações, as várias influências, as várias importâncias da água no grande tema da sustentabilidade.
Ainda falando da água, mas falando de energia limpa e acessível, né? Dentro desse objetivo de desenvolvimento sustentável número 7, essa imagem é muito expressiva. Ela mostra aqui um pedaço, desculpa, gente, um pedaço da América, aqui à esquerda, no pedaço do leste brasileiro, as principais cidades do leste do Brasil, viradas para o Atlântico. Aqui pouca quantidade de luz acesa na África, isso é o mundo à noite, né? Isso aqui, o Cairo, o Egito, mas enfim, a África, um grande apagão, uma grande falta de energia elétrica. E percebe-se aqui o desenvolvimento econômico, social da Europa, né? Muitas luzes acesas à noite. Então, tento mostrar nessa imagem a completa relação entre energia e desenvolvimento econômico. Mas, de novo, a água tem relação com isso, porque várias formas de transmissão e de obtenção de energia incluem a água ou o vapor d'água. Mas, como o nosso assunto é sustentabilidade, eu desejei incluir esse gráfico aqui, que é de um estudo, em que considero esse estudo, esse gráfico, essa questão, esse assunto, a maior ameaça à sustentabilidade. O que mostra nesse gráfico? A temperatura e o CO2, né, de pedaços de gelo que estão na Antártica ao longo de 800 mil anos. Você vai falar como é que se fez pesquisa de 800 mil anos? Que se consegue detectar nos pedaços de gelo a idade daquele pedaço, daquela pedrinha de gelo. Claro que isso é uma pesquisa que foi feita por um bom tempo, mas são dados de 2007, né? E o que essa pesquisa mostra em resumo? Que a concentração de CO2 nessas pedrinhas de gelo na Antártica e a temperatura média na Antártica, elas variam juntos, né? É impressionante essa constatação científica aqui. O mesmo sobe e desce que ocorre ao longo desse estudo aí nas quantidades de CO2, da mesma forma aumenta e diminui a temperatura média do continente antártico. Resumindo, quando se tem uma alta da concentração de CO2, se tem uma alta da temperatura média do gelo lá na Antártica. E o destaque é que nos anos recentes tivemos um grande aumento da concentração de CO2 nesse gelo da Antártica. Então, e ainda não se teve uma correspondente aumento da temperatura. Mas claro que isso deverá ocorrer. E é esse a grande ameaça à sustentabilidade. Ou seja, num estudo de muitos anos, né? Apesar de ser um estudo atual, esse estudo permitiu, a partir, né, de hidrogênios, hidrogênios marcados, né, deutérium, que é um tipo de hidrogênio marcado no gelo, constatar um estudo para o passado, né, de vários anos atrás. E a constatação, em resumo, é essa, de quando aumenta a concentração de CO2, aumenta em seguida a temperatura média da Antártica. E o que se tem nos últimos 30 anos é um enorme aumento da concentração de gelo, uma concentração de CO2, um enorme aumento da concentração de CO2 nesse gelo antártico. E, como sempre mostrado, como sempre ocorreu anteriormente, o aumento da concentração de CO2 é seguido de um aumento da temperatura. Então, em resumo, o grande aumento da concentração de CO2 vai levar em breve tempo a um grande aumento de temperatura, e é isso que, claro, já se vem observando no planeta. Então, faça essa questão do aquecimento global, né, das mudanças climáticas por conta do CO2, o que se propõe, e eu termino o vídeo falando disso, se propõe uma transição energética que, em resumo, se vai deixar, né, os combustíveis fósseis, principalmente o triângulo petróleo, gás natural e carvão, e se vai desejar mudar, né, as fontes de energia para as energias ditas renováveis, que são todas essas marcadas em amarelo aqui. E aí não percam meus outros vídeos em que eu mostro que essas energias renováveis podem substituir os combustíveis fósseis, tanto na geração de calor, como em processos mecânicos, como na produção de combustível, como na geração de eletricidade. E como mostrei anteriormente, a água tem um caráter geral em todas essas áreas de estudo,
ou seja, é o grande tema que eu escolhi para ter importância, para fazer esse link das várias partes do estudo maior chamado sustentabilidade. Ou seja, o item água é uma prioridade e, claro, destaquei a outra que é a redução das emissões de CO2. E para terminar, alguns links de interesse que envio para os senhores em PDF, eles vão estar linkados com um simples clique, né? Seu dedo nesses links, abre essa página e deixo para quem desejar o meu contato, meu e-mail de trabalho, octavio.gouveia@ifrj.edu.br. Um grande abraço a todos, espero ter ajudado nesse assunto sustentabilidade que tem fartura de material na internet, né? Fartura de vídeos que vocês podem assistir aí, mas eu quis dar a minha contribuição destacando a importância da água nesse assunto, nesse grande tema sustentabilidade. Um abraço a todos.